Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira com vocês, aqui pela Rádio Esotérica FM, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que recebe a todos nesse nosso programa que visa elevar a nossa consciência através dos estudos. E estamos trazendo para a apreciação de todos os ouvintes aqui o tema dos 7 temperamentos humanos, baseados na obra de Geoffrey Hodgson, que nós estamos procurando levar para a nossa audiência através aqui desta grande personalidade, desse verdadeiro discípulo dos mestres da grande fraternidade, que foi Geoffrey Hodgson, que com a sua pena trouxe para a humanidade dezenas e dezenas de livros, mais de 70 livros, que perfazem realmente uma obra ímpar dentro do esoterismo, e que nós temos a satisfação de comentar aqui com vocês. Não temos realmente nenhuma pretensão de acrescentar mais do que já nos trouxe no seu livrinho Geoffrey Hodgson, mas sim, a nossa intenção é deixar disponível a todos aqueles que estão procurando realmente as verdadeiras informações espirituais esotéricas, mais esta letra do grande alfabeto da sabedoria divina. E o tema dos 7 raios, dos 7 temperamentos humanos, é realmente muito importante para a compreensão da nossa espiritualidade e como os seres humanos realmente se manifestam no mundo, pois tudo tem uma origem divina, uma origem espiritual, ouvintes, e as 7 emanações, os 7 grandes espíritos perante o trono de Deus, matizam e colorem as nossas chispas divinas. Então nós vemos os homens se comportando destas 7 grandes maneiras, os 7 temperamentos humanos aqui na Terra. E quão mais evoluída espiritualmente for a pessoa, tanto mais a pessoa manifesta o seu raio, aquela coloração especial que vem do alto. Então nós já falamos nos programas anteriores dos grandes princípios espirituais que norteiam o assunto dos 7 raios, e nós vamos falar hoje muito especialmente sobre o terceiro raio. Já falamos sobre o primeiro, que é o raio dos grandes líderes, dos grandes governantes, dos grandes generais, e que lideraram os grandes exércitos, as grandes movimentações humanas nesse planeta. As pessoas do primeiro raio são os grandes líderes que estão presentes no mundo. Falamos ontem do segundo grande raio, o raio da instrução, o raio da sabedoria, da religião na sua forma mais filosófica. Este raio, o segundo, que é muito diferente do primeiro, pois é um raio mais suave, um raio daqueles que procuram muito mais a compreensão, a transcendência, menos a força e mais a sabedoria, a compreensão. E no dia de hoje nós vamos então buscar compreender algo além desses primeiros 2 raios que nós já abordamos. O primeiro, o raio dos líderes, dos governantes. O segundo, o raio dos mestres, dos professores, dos grandes sacerdotes.
E nós vamos então chegar hoje ao terceiro dos raios divinos. E esses 3 primeiros raios são importantíssimos, pois eles têm ligação direta com os primeiros e primitivos 3 aspectos da divindade, pois nós sabemos, é uma verdade transcendental, um verdadeiro dogma no sentido mais profundo do termo, porque dogma não é como as pessoas acham que compreendem a palavra dogma, uma verdade imposta. Dogma, na verdade, caros ouvintes, é uma realidade tão profunda que ela passa a ser uma verdade indiscutível. E a Trindade é presente em todas as grandes filosofias religiosas. Então nós podemos retroceder no tempo, no espaço, nas grandes civilizações humanas, e nós vamos encontrar os princípios Pai, Filho e Espírito Santo, como coloca o cristianismo, Brahma, Vishnu e Shiva, como nos dizem os hindus, como as trindades das diversas tradições, como a egípcia, né, com Osíris, Ísis e Horus, só variando realmente a perspectiva como o cristianismo faz, de chamar o terceiro aspecto de aspecto Espírito Santo, quando na maior parte das trindades, como são expostas nos povos antigos, o terceiro aspecto é o aspecto mãe, é a matriz, a mente divina que traz realmente o plano divino para a sua corporificação. É a grande mãe universal, e o terceiro raio vai nos trazer exatamente essa perspectiva, pois as pessoas do terceiro raio são pessoas extremamente mentais, extremamente comedidas e pensativas, pessoas que ponderam muito. Daí que o terceiro raio é chamado o raio dos filósofos, o raio dos diplomatas, o raio dos juízes, daqueles que mediam as situações e que fazem as coisas de uma maneira muito bem pensada. Então vamos evoluir nesse estudo, ouvintes. Então, como dissemos, o terceiro raio é a manifestação do terceiro aspecto da Trindade Sagrada, o Espírito Santo, o regenerador e transformador, né? O Shiva da Trindade hindu. E quem conhece Shiva sabe o quanto ele é realmente regenerador, não só construtor, mas também destrutivo, pois não é possível se construir nada sem revolver a terra, sem mexer o material e então prosseguir com a inovação. E as pessoas do terceiro raio têm essa característica porque estão ligadas justamente com esse terceiro aspecto, que no cristianismo realmente é algo muito misterioso, né? Os cristãos não compreendem muito bem como atua esse Espírito Santo, mas na verdade, fundamentalmente o aspecto mental da consciência. E as qualidades do caráter, né, da pessoa do terceiro raio são a compreensão, o entendimento, a mente profundamente penetrante e interpretativa, a capacidade de adaptação, o tato, a dignidade, o sentimento de que se é realmente forte e o reconhecimento do poder e do valor do silêncio. A capacidade de concepções criativas é um dos poderes característicos deste raio. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, o terceiro raio é o fruto
de uma mente realmente altamente desenvolvida, pois todas essas capacidades, e ainda mais salientadas pelo poder do silêncio, né? Ser comedido com as palavras, tudo isso conecta o indivíduo com a profunda luz que flui através das nossas mentes. Na verdade, todas essas características são características presentes na divindade, e o ser humano apenas tem que aprender a manifestá-las aqui na Terra. E os tipos de pessoas deste raio são, né, genericamente, o filósofo, o organizador, o diplomata, o estrategista, o tático, o erudito, o economista, o banqueiro, o jogador de xadrez, o juiz, o alegorista, o intérprete e o cartunista. São todos tipos de atividades, de comportamentos e profissões humanas onde prevalece o aspecto mental, né, e aplicado filosoficamente à vida. Então, eu diria que dentre essas atividades, as que melhor corporificam as qualidades do terceiro raio são realmente o filósofo e o diplomata. O filósofo, porque está baseado na capacidade da argumentação, da erudição e da musculatura intelectual. E o diplomata, porque é aquele que usa a mente para apaziguar, que usa a mente para congregar as pessoas, procurando mentalmente muito mais os pontos de conexão do que realmente procurando estressar aqueles pontos onde há conflito. Então a diplomacia e a filosofia são duas filhas diletas do terceiro raio. E tudo aquilo que envolve estratégia, que envolve tática, que envolve realmente controle, como a economia, como as estratégias, né, generalizadas para o controle de todas as coisas, também são ligadas ao terceiro raio. A compreensão plena, segundo nos diz Geoffrey Hodgson, é o seu ideal, o ideal do terceiro raio, sendo Deus visto principalmente como o princípio da verdade. A mentira, o embotamento intelectual e a falta de compreensão são os maiores males para este raio. O impulso motor para eles é o de dominar completa e impessoalmente todos os princípios e fatores fundamentais de um assunto, combinando-os e acomodando-os segundo a compreensão e aplicação perfeitas deles. Diferentemente do primeiro raio, que vai pela força, ou do segundo raio, que vai pela transcendência, pela compreensão intuitiva, o terceiro raio está muito mais focado na compreensão mental, no discernimento. Então, compreender as partes constituintes de um assunto e buscando assim a verdade de qualquer tema é a maneira com que trabalha a pessoa do terceiro raio. A conquista mais elevada para essas pessoas do terceiro raio é a percepção perfeita e completa da verdade e do talento, surgindo parcialmente de um transbordamento de contemplação. Ou seja, a mente elevada à sua mais elevada potência é realmente o ponto de exaltação do terceiro raio, quando ela atinge realmente os arroubos de percepção, o que não é realmente uma coisa simples. A maior parte
da humanidade nos dias atuais está pela primeira vez desenvolvendo os aspectos mentais. Nós podemos perceber que há apenas 300 anos é que a humanidade passou a universalizar a educação, muito pela necessidade econômica do desenvolvimento, mas de qualquer maneira, ouvintes, mesmo que tenha sido levado para fins econômicos, o fato é que hoje nós temos uma educação universalizante, ou seja, que vai de uma maneira total englobando todos os seres humanos, e é realmente uma vergonha que nos dias de hoje ainda haja países onde haja um alto índice de analfabetismo e um subdesenvolvimento das capacidades intelectuais dos indivíduos. Ao contrário dos tipos do primeiro e do segundo raios, ao alcançar resultados, a pessoa do terceiro raio tende a afastar-se mentalmente, como fazem os eremitas fisicamente, do problema ou do obstáculo ao qual elas estão contemplando, recolhendo-se ao reino do pensamento abstrato, para aí ponderar e meditar até que sobrevenha a iluminação plena. Ou seja, meditar, ponderar, pensar com equidistância é a maneira com que o terceiro raio, as pessoas do terceiro raio, tratam os assuntos. Então, ela dificilmente dá uma resposta positiva ou negativa de imediato, porque ela precisa ponderar no assunto. Daí que as pessoas do terceiro raio são muitas vezes taxadas de serem aquelas que ficam sempre em cima do muro, mas não é, caros ouvintes, por um defeito, já que nós vamos ver daqui a pouco quais são os defeitos da pessoa do terceiro raio. Essa, na verdade, é uma qualidade, porque elas precisam pensar profundamente no assunto antes de emitir uma opinião, enquanto que a pessoa do primeiro raio define um objetivo e sai quebrando tudo até atingi-lo. Já a pessoa do segundo raio confia e tem fé profunda no objetivo a ser alcançado e medita sobre ele e faz os atos de fé, de confiança que levam até esse objetivo. Já a pessoa do terceiro raio pondera os atributos e tudo aquilo que lhe é afeito para compreender o assunto que está sobre foco. A pessoa do terceiro raio atinge a compreensão e a síntese de todos os fatores envolvidos e, por consequência, chega-se à solução de um dado problema. A pessoa aprende a destruir o karma no fogo do conhecimento em sua própria vida, descobrindo e aplicando os princípios daquela alquimia espiritual, através da qual a adversidade converte-se em felicidade e tudo quanto é elementar na natureza humana transforma-se em sabedoria e poder. Nessa frase realmente é muito interessante. A pessoa aprende a destruir o karma no fogo do conhecimento, porque karma, como nós temos muito estudado aqui no nosso programa, é ação, e é esta a tradução direta do termo sânscrito. Mas para cada ação há uma reação, e o mundo é ao mesmo tempo um local de ação, mas é um local que está e que tem como cenário as reações daquilo que foi provocado no passado. Então, só uma devida compreensão mental do que gerou as coisas que estão ao nosso redor é que nos darão
a medida correta do que deve ser feito para então resgatar o karma do passado e fazer um melhor karma para o futuro. Pois o karma não é só aquilo que volta, ouvintes, o karma é aquilo também que nós fazemos. E é pelo que nós fazemos que nós destruímos ou lançamos no fogo do conhecimento as reações do passado. Mas principalmente é dessa maneira que nós criamos a nossa realidade futura. E o terceiro raio tem tudo a ver com isso. Como cientista, essa pessoa do terceiro raio poderia ser um alquimista, ou um químico, um astrólogo ou astrônomo metafísico, ou um físico e matemático. Ela atinge os resultados através da reflexão prolongada e progressiva e de um aperfeiçoamento, tanto da estratégia quanto das táticas. Emprega habilmente um método de armadilha e, estando pronta a usar qualquer meio adequado, independentemente da inclinação pessoal. É uma maneira muito interessante, pois a pessoa do terceiro raio é realmente o estrategista nato e é o cientista nato. Como professor, explica os princípios, estimulando os alunos a desenvolver suas aptidões por seus próprios esforços mentais, deixando muitas vezes lacunas e até permitindo a perplexidade, a fim de provocar a indagação e inspirar a pesquisa. Procura inculcar a despersonificação na abordagem da verdade. O que mais deseja o professor do terceiro raio, e que é uma profissão muito afeita realmente ao terceiro raio, por ser ligado aos aspectos mentais, é fazer com que maieuticamente as capacidades internas e mentais dos alunos venham à tona, e fazendo isso de uma maneira bastante impessoal, né? Não tentando fazer crer que vem de Deus, ou que vem dos deuses, ou que vem de um homem, de uma mulher em especial, dos pais, mas sim de que a capacidade interior já está imbuída em cada ser humano e que nós temos que relembrar esta capacidade interior. E esse tipo de pessoa sente a forte necessidade de uma compreensão plena de todas as situações da vida, respeitando muito menos um código ético imposto do que a realização interior das razões válidas para uma espécie particular de comportamento. Aprende também a interpretar e a empregar as circunstâncias como guias de condutas e a aguardar sabiamente a lógica dos acontecimentos. E genericamente, as qualidades do terceiro raio manifestaram-se em alto grau na competência e sabedoria intelectual com que o Senhor Cristo derrotou aqueles que pretendiam confundi-lo, em especial na questão do pagamento de tributos, né? Quando indagaram a Jesus se deveriam pagar os impostos de Jesus, alguns acham que ele ficou em cima do muro, porque ele disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas na verdade isso é uma postura do terceiro raio, dizendo que cada coisa deve ir para a sua destinação. E também naquele momento da mulher que foi surpreendida em adultério, onde com o seu silêncio, quando acusado, então ele e aquela mulher acabaram se envolvendo nessa situação em que ele encontrou o denominador comum da situação, quando disse que todos eram pecadores, e então
só quem não tivesse pecados é que poderia lançar a primeira pedra. E essa postura de compreender o âmago de uma questão é também outra virtude do terceiro raio. E, como lemos na Bíblia, a frase "dá-me compreensão e guardarei tua lei" exprime perfeitamente o ponto de vista desse raio, cuja apoteose é a onisciência, através da unidade com a mente maior, a mente divina. E o mestre que melhor representa para os esoteristas, os teosofistas, o terceiro raio é aquele adepto chamado Mahashohan, o grande chefe dos mestres da grande fraternidade branca, que é o chefe do terceiro aspecto, e segundo se diz, todos os aspectos abaixo do terceiro, o quarto, quinto, sexto e sétimo raio, prestam obediência ao grande Mahashohan, aquele que legou para a humanidade modernamente apenas uma única comunicação, que ficou conhecida como a Carta Única do Mahashohan, chamada assim Carta Única porque foi uma única carta. E ele, sendo o Shohan, o chefe do terceiro raio, se diz que a sua consciência, que já está na sétima grande iniciação, a mesma que está o Senhor Maitreya, o Cristo, e para ele o futuro é como um livro aberto, e que ele então tem todas as capacidades para interpretar e avaliar os diversos planos que os mestres dos outros raios têm para desenvolver e como vai ser atingido o seu desenvolvimento através do emprego das capacidades daqueles raios. Então, os grandes esoteristas do Oriente têm uma profunda devoção pelo Mahashohan, e na sua carta ele deixa muito explícito o quanto os mestres de sabedoria desejam uma verdadeira fraternidade através da humanidade, que seja baseado na sabedoria divina, que une a todas as religiões como o substrato de todos os movimentos religiosos do mundo. Então, ouvintes, nós estamos falando do terceiro raio divino, mas nós estamos chegando naquele momento de fazer o nosso quanto mais intervalo. Vamos deixá-los com o convite da Levir. Venham nos apoiar, ouvintes, tornem-se associados da Levir, ou então adquiram aqui esse livro, Os 7 Temperamentos Humanos. Façam uma doação, se for o caso, mas não deixe de nos apoiar, pois nós precisamos do apoio de vocês para termos condições de mantermos esta chama acesa aqui nas nossas programações, esse canal de conhecimento, de sabedoria aberto para aqueles que estão buscando na internet. Esta que é a grande corporificação da era de Aquário, é esta rede que nos liga de ponto a ponto através dos nossos computadores. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Sensibilidade musical é aqui, Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes.
Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, Alevir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje e agradecemos o grande prestígio daqueles que têm nos acompanhado desde o ano de 2009 ou mais recentemente, mas sempre nos visitando no site da Alevir, acompanhando as palestras, os programas e sempre trazendo também as suas contribuições, as suas sugestões. Estamos abertos aí para as críticas, para as suas sugestões, os seus comentários. Por favor, usem aí os nossos canais de comunicação para falar conosco. Estamos sempre procurando maneiras de melhorar esta comunicação com vocês. E vamos retornar, ouvintes, aqui ao nosso estudo do terceiro raio, que realmente está muito interessante. E nós estávamos no final do primeiro bloco falando aqui do Mahashohan, que é a grande expressão no lado interno da vida, no governo interno do mundo, dessa questão do terceiro raio. Mas também há o lado sombra, há o lado negativo, né? Quais seriam os defeitos da pessoa do terceiro raio? E provavelmente nós vamos encontrar muito mais facilmente esses defeitos nas pessoas do que as suas qualidades, né? Então, contam-se, segundo Geoffrey Hodgson, entre os defeitos deste tipo, desta pessoa do terceiro raio, o individualismo, o egoísmo, a indecisão através da visão por demasiados ângulos, a indiferença, a intriga, a crueldade, a morosidade em adotar abertamente uma causa e a fraqueza diante de uma crise, além de outras que ainda vamos mostrar. Ou seja, todos os problemas possíveis e imagináveis que podem surgir de uma pessoa, né, que tem a postura mental como seu centro, podem brotar então quando a pessoa tem essa característica do terceiro raio. Porque a mente, caros ouvintes, como bem escreveu Madame Blavatsky em A Voz do Silêncio, a mente é o grande assassino do real, pois é o labirinto dos nossos cérebros e por trás dele do nosso inconsciente, da nossa mente,
que é o filtro que enegrece e obscurece, impede a entrada da luz esclarecedora da espiritualidade. Então, esse egoísmo, a indecisão, né, a indiferença, a intriga, a crueldade, a morosidade em tomar decisões, tudo isso, ouvintes, são características também da mente. Então não é só coisa boa que manifesta a pessoa do terceiro raio, tem os seus aspectos negativos e mais, né? Também a impostura deliberada e inescrupulosa, como, por exemplo, utilizou Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Essa impostura, né, a propaganda enganosa, como faziam os nazistas na figura do seu mestre do cinema, né, de propaganda nazista, que foi Goebbels, também é uma característica negativa do terceiro raio. A falta de sinceridade, a astúcia e a demasiada atenção à forma, ao detalhe e ao sistema, negligenciando o espírito e os propósitos mais amplos da vida. Então, a mente, a grande assassina do real, é também aquela que está impedindo que nós recebamos o contato com o nosso nível superior. É o último estágio antes de ser cruzado o abismo. E é aí, caros ouvintes, que muitos se detêm durante muito e muito tempo, antes que a mente se simplifique, antes que a mente funcione como tem que funcionar, não como senhora, mas sim como serva do Espírito que está dentro do nosso coração. Pois o verdadeiro sol é o coração. A cabeça, que nós achamos que é o centro de tudo, na verdade é como a lua, né? E por isso que o cérebro tem aquela massa cinza que parece a própria superfície da lua, pois a lua só reflete o sol. E o nosso cérebro também apenas é um refletor da luz, tanto que vem de fora quanto que vem de dentro. Enquanto a nossa mente estiver refletindo a luz só de fora, ouvintes, ela estará nas trevas. Só quando a mente, ao invés de se voltar para baixo, para a matéria, para os desejos, só quando ela se voltar para cima, para o seu noivo, a sua noiva celestial, que é a verdadeira fonte da compreensão, só aí que ela escapa desses defeitos monstruosos que nós, ouvintes, temos visto tanto. E há pessoas que, não tendo pensado, não tendo meditado muito nisso, acreditam que as pessoas muito mentais, as pessoas muito inteligentes, que elas que são realmente as pessoas que devem ser seguidas, né? As pessoas que devem ser acreditadas, né? Então pensem bem nisso, caros ouvintes. Não é porque uma pessoa é muito bem articulada, porque ela tem formação acadêmica, né, que tudo que ela fala é verdade, deve ser seguido. Muito pelo contrário, ouvintes. Não foram os ignorantes, não foram os simples de coração, as pessoas comuns, que propuseram a maior parte dessas atrocidades que têm acontecido na humanidade. Nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhum genocídio foi pedido, requisitado pelo povo, mas sim foram as lideranças, as pessoas que deveriam ser os verdadeiros mestres por terem tantos conhecimentos, é que propuseram essas desgraças, essas guerras, essas atrocidades que nós vimos na humanidade. Então nós temos que estar atentos, porque há muita impostura
na humanidade. Há muitas pessoas que só o são exteriormente, pois aquele que tem esse verdadeiro domínio mental pensa muito, né, pondera muito antes de propor alguma coisa, porque realmente o ser humano às vezes não entende esses princípios mentais que realmente governam as coisas. Mas continuando, ouvintes, o princípio do homem do terceiro raio é o da inteligência abstrata ou do manas superior, ou também do corpo astral ou do instrumento do ego humano. Pois o verdadeiro homem do terceiro raio é aquele que pensa não nos proventos, né, nas delícias ou no salário que pode trazer aos seus pensamentos, mas sim aquele que pensa de uma maneira espiritual. E do ponto de vista emocional, também aquele que sente com a parte superior do seu corpo astral, então é capaz de ir ao mundo das abstrações, né? E a cor, né, do terceiro raio é o verde esmeralda, né? A sua pedra preciosa não poderia deixar de ser outra devido à cor, é a pedra preciosíssima, né, e verdíssima da esmeralda. A correspondência é com o quinto raio, né, pois há aquele sistema de correspondências, né, a mente superior do terceiro raio se liga à mente concreta do quinto raio, né, e o seu símbolo é um triângulo. E vale a pena nós comentarmos, né, sobre essa conexão que existe entre o terceiro e o quinto raio, né? Já que essa combinação, esta ligação é muito importante, né? Então vejamos, né, por que o terceiro e o quinto raio têm esta ligação tão forte. Porque o quinto raio, nós vamos ver mais para frente, é daquele homem que tem a característica científica, né? Porque o quinto raio está ligado à mente concreta. Então, o tipo mais elevado de pessoa do quinto raio é aquele que pensa com método, que pensa como a ciência propõe, né? Ou seja, os efeitos pelas suas causas, né? Enquanto que o terceiro raio é o raio filosófico, o raio da ponderação superior. E assim, o grande produto prático do terceiro raio é exatamente esse comportamento científico. Então nós vemos que no mundo hoje, ouvintes, há essa preponderância desse comportamento. Hoje a verdadeira religião do mundo, né, que domina a maior parte do tempo das vidas das pessoas, é a ciência, é o quinto raio, né? Porque mesmo que a pessoa declare ter esta ou aquela religião, hoje, se uma coisa não for comprovada cientificamente, se ela não for avalizada por estudos, por pesquisas, as pessoas simplesmente rejeitam. E mesmo que a religião continue propondo os mesmos princípios de antigamente, nós vemos que a maior parte dos religiosos são apenas da boca para fora, não são sequer praticantes das suas religiões, nem comparecem frequentemente nas suas religiões, e então nós vemos que o quinto raio está preponderando, inclusive porque nós estamos na quinta grande civilização, que é a civilização da mente, e nós ainda estamos longe, ouvintes, de atingir o ápice do desenvolvimento intelectual
e principalmente científico. A ciência vai evoluir nos próximos séculos de uma forma tão grandiosa que nós vamos julgar realmente pessoas da nossa época como se nós fôssemos homens das cavernas, né? Mesmo que nós já estejamos já satisfeitos aqui com esses nossos computadores, que já são capazes de acessar máquinas do outro lado do mundo, mas isso ainda é brincadeira de criança, ouvintes, com o que há de vir. A mente da humanidade vai se desenvolver muito, a tecnologia vai avançar muito, e tudo isso vai culminar, ouvintes, quando estiver tudo praticamente consumado no próximo passo evolutivo da humanidade, que é o homem da intuição. Então, aí será transcendido o quinto raio e a mente, pois a humanidade vai entrar conscientemente no reino da espiritualidade, não como mera exceção, como é o caso de hoje, mas sim a espiritualidade vai ser o que vai dominar o mundo. Infelizmente ainda não é nessa era que nós estamos vivendo, até porque nós estamos no Kali Yuga, que serão 500 mil anos de dificuldades, de inércia. Desses 500 mil anos, que começou com a morte de Shri Krishna, desses 500 mil só se passaram 5 mil anos. Então faltam 495 mil anos para que termine a era de ferro, a era terrível da inércia e onde as coisas negativas preponderam. Só depois é que virá de novo a era de ouro, ouvintes, segundo nos contam as tradições hindus. Continuando aqui o nosso estudo, no terceiro raio, enquanto a pessoa poderá se preocupar intelectualmente com os grandes princípios da vida, com a filosofia e a metafísica, a do quinto raio buscará mais prontamente o conhecimento científico detalhado, procurando aplicar os resultados na vida física. Quanto às artes, a poesia, que é a música mental, a linguagem perfeita, representa o terceiro raio. É muito interessante essa aplicação prática do mundo mental através da arte da poesia, que tanto encanta, que faz transcender aqueles que apreciam os grandes poetas da humanidade. A religião caldeia, com sua base e prática astrológicas, predomina no terceiro raio. Os aspectos filosóficos e metafísicos de todas as crenças do mundo representam a influência que recebem do terceiro raio. Então, a astrologia é o grande presente que essa religião do terceiro raio, que foi a religião caldaica, que se desenvolveu naquela região da Caldeia, legou ao mundo, foi passada para os egípcios e veio sendo trazido meio obscuramente até os nossos dias, que é a percepção das energias cósmicas, como elas influenciam os seres humanos. Muitos exploradores, do mundo, como Scott, foram enaltecidos pela liderança científica, e Amundsen, o grande explorador dos polos, da Terra, pelas viagens eficientes e rápidas, indicando tais referências ao poder de organização de cada um deles, o desenvolvimento do terceiro raio. Todos os grandes líderes modernos precisam estar imbuídos não apenas das qualidades guerreiras do primeiro raio, mas também das habilidades estratégicas e de organização do terceiro raio. Então, o aspecto diplomático e político é muito claro nos atuais líderes do mundo,
Infelizmente, muitas vezes essa diplomacia, esse lado político, levado não a favor das pessoas, mas contra as pessoas. Mas façamos votos de que essas qualidades superiores realmente se tornem cada vez mais presentes, né? Cita aqui Geoffrey Hodgson: o marechal de campo Montgomery foi o exemplo disso em suas preparações cuidadosas e precisas, em sua predileção por assegurar, antes de começar, a disponibilidade de todas as forças e recursos necessários para a vitória, inclusive o controle dos ares. Em seu estudo minucioso do caráter do inimigo, durante a campanha no deserto, ele carregava um retrato de Rommel em seu carro, né? Em sua rapidez para enganar por meio de um ataque simulado e, se necessário, rever rapidamente todo o esquema, como por exemplo quando atacou a linha Maret, e em seu posicionamento das divisões certas nos lugares certos na hora certa, em sua autoconfiança plena na sua capacidade de desferir um ataque mortífero, dispondo fosse lá da arma que fosse. Então, os militares também, quando põem a sua estratégia para funcionar e pensam detidamente, né, todos os aspectos envolvidos, também acabam dispondo do foco que o terceiro raio acaba provendo, né? O lema da família Cavendish, que em latim é cavando tutus, que significa seguro pela precaução, exemplifica o terceiro raio, como também faz o seguinte relato. Antes de nós entrarmos nesse relato, ou seja, seguro pela precaução é realmente um sumário do terceiro raio, porque aquele que se calça nos opostos bem ponderados estará realmente com um alicerce seguro para prosseguir. E essa historinha aqui que o Geoffrey Hodgson vai nos colocar resume o aspecto diplomático do terceiro raio. Nos diz o seguinte: um padre católico exibiu a habilidade tática e a capacidade de pronta adaptação do terceiro raio no seguinte episódio contado por Paul Marcus. Entre os convidados de um jantar recentemente oferecido por meus pais estavam um rabino e um padre católico. Quando os presentes se sentaram para a refeição, defrontaram-se com uma daquelas situações aparentemente intransponíveis. Quem rezaria a ação de graças? Cada um olhou humildemente o próprio prato. Meu pai e minha mãe engoliram as palavras. No auge do terrível embaraço, o padre olhou à volta da mesa e disse: se vocês não se importam, eu gostaria de proferir uma antiga oração judaica. E assim, todos assentiram com a cabeça, e o padre deu graças em hebraico. E aí, caros ouvintes, nós temos com chave de ouro o que significa esse ponto filosófico, esse ponto diplomático do terceiro raio. Pois aquele que é verdadeiro diplomata concede e cede para os demais, né, os seus aspectos, e acaba gerando harmonia. Pois essa situação foi muito interessante, pois estava lá o rabino, né, judeu, e o padre católico, e quem iria de fazer aquela consagração daqueles alimentos, fazer aquela oração. E o padre justamente foi totalmente diplomático ao pedir para fazer uma oração, mas não a sua oração católica, mas fez uma antiga oração judaica. E assim, ouvintes, nós temos que prestar atenção em tudo para podermos
desenvolver essas capacidades do terceiro raio, que agora nós vamos sumarizar, ouvintes, encerrando aqui o nosso programa de hoje. Então, as qualidades do terceiro raio: a ideação criativa, a compreensão, o poder de interpretação, a adaptabilidade, o tato e a dignidade e a imparcialidade. São as qualidades do terceiro raio. O tipo, genérico, de comportamento, de profissão do terceiro raio: o filósofo, o erudito, o embaixador, o diplomata, o organizador, o estrategista, também o astrólogo ou o diretor, os diretores das mais diversas organizações, os gerentes, também o economista e o juiz, o juiz que tem que avaliar todas as declarações num tribunal, também tem muito a ver com o terceiro raio divino. O maior bem para o terceiro raio é o entendimento, e o maior mal é a cegueira mental. Os impulsos naturais da pessoa do terceiro raio: a atividade criativa, a compreensão, compreender, aquele momento de exaltação para a pessoa do terceiro raio. Do ponto de vista exterior, é atingir a verdade e demonstrar a genialidade, o gênio. Do ponto de vista interior, é a onipresença, estar presente em todas as situações de uma maneira ativa. Também a compreensão e a verdade. O método de ensinamento: instruir, explicando, explanando. E adaptação do método às peculiaridades do aluno. E o terceiro raio tem como método de execução a prolongada reflexão, o reto entendimento, a experiência e as armas, que poderia usar, a pessoa do terceiro raio, são principalmente a estratégia, as armadilhas e, mais fisicamente, a rede, que prende as pessoas dentro, confinando essas pessoas num certo espaço. As fraquezas da pessoa do terceiro raio: a indecisão e a dispersão, a frieza e o criar de intrigas, também a separatividade e a crueldade. O diletantismo, ou seja, querer dar palpite, ser diletante em todas as coisas e errar deliberadamente. E também a falta de escrúpulos, a inescrupulosidade e a astúcia, que muitas vezes caracteriza essa pessoa do terceiro raio e é uma das suas fraquezas. Os sofrimentos da pessoa do terceiro raio: a indignidade e a incompetência comprovada. Também a obscuridade. Tudo isso faz sofrer muitíssimo a pessoa do terceiro raio. A religião, segundo Geoffrey Hodgson, a cabala judaica, e que obviamente junto com a religião egípcia vem daquela tradição caldaica. A cor, nós já falamos, é o verde esmeralda. A arte, a literatura, a poesia e também a oratória, que nós tanto exercemos aqui no nosso programa. E a joia é a esmeralda. O símbolo é o triângulo. Então, ouvintes, dentro desse estudo dos temperamentos humanos, nós trouxemos para vocês o terceiro raio e terminamos por aqui, esperando ter cumprido uma vez mais aqui a nossa proposta de
estarmos repassando essas letras do alfabeto esotérico para que todos aqueles que nos acompanham estejam cientes de tantas quantas energias existem no mundo e que influenciam as pessoas. Inicialmente pode ser muito difícil compreender a atuação dos 7 raios, né, dos temperamentos humanos, mas elas são ideias parecidas com, por exemplo, os 12 signos do zodíaco. Se nós aprendemos a compreender as pessoas pelos seus impulsos zodiacais, também, ouvintes, no seu comportamento nós saberemos, depois de conhecer esse assunto, interpretar o comportamento através da teoria dos 7 raios, que é uma chave de interpretação para o comportamento humano. E para encerrar o programa, ouvintes, convido a todos, uma vez mais, para a nossa meditação final, que visa realmente nos trazer uma visão final daquilo que nós temos estudado. E com esta imagem de Shiva, o grande criador, regenerador e destruidor, como assim o descrevem os hindus, convidamos a todos para nos interiorizar, buscar uma vez mais a conexão com o nosso eu interno, fazendo brilhar a nossa chispa divina. Vamos, ouvintes, buscar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Assim seja, caros ouvintes, que essa chispa divina brilhe cada vez mais, cada vez que nós a invocarmos. Termina aqui mais um programa Lux Esotérico, ouvintes, e deixamos vocês agora com a musicalidade, com a interatividade aqui da Esotérica FM. Esperamos vocês na nossa próxima edição, nos despedindo aqui com um forte, um caloroso, um fraterno abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a nossa audiência. Até a nossa próxima edição. Fiquem com Deus, caros ouvintes. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Esotérica FM. Música e